lá o Congresso, aí tinha um texto, tinha lá uma mensagem, né, ali ao lado ali do Congresso, que é onde fica o Supremo Tribunal Federal, falando o seguinte, uma mensagem, Jesus salve o Brasil, né? Pintaram isso O cara na que destruiu, o cara que isso, Jesus salve o cometeu um Brasil. E crime, ao e o cara de lado, fé. isso tá no Google, tá? Tem fotos dessa. E ao lado tá escrito fuck you. Uma Mas, outra pessoa mas o escreveu. que tem de traficante aí que ora antes de ir lá assumir o turno dele na boca, né? O assaltante de banco que pede para o pastor abençoar o trabalho dele, né? De dono de loja que rouba, né? Não paga o funcionário direito, mas faz um culto todo mês. Não há diferença, entendeu? Essas pessoas não entenderam o que é realmente a Bíblia, o que é a igreja, quem é Jesus, entendeu? A, a, as cruzadas, né, na Idade Média, a matança de bruxas, a igreja detentora, né, da fé cristã, matando em nome de Deus, purificando, ou pelo menos usando esse argumento, né? Não é diferente do Antigo Testamento. Então, o que a gente precisa pensar? Eu até estava falando na outra aula. Nós cremos que Deus inspirou o texto bíblico. Nós cremos que a mensagem do texto bíblico ela é inspirada por Deus. Mas o texto foi escrito por homens e mulheres, quem sabe, né? Que eram de uma época, eram de um tempo, eram falhos, eram pecadores e pecadoras, e tinham uma intenção. Nosso grande desafio é entender, né, até que ponto é a mensagem de Deus e a interferência humana. Então, como justificar o Deus violento no Antigo Testamento? Há textos sobre a violência no Antigo Testamento, há textos sobre o mal no Antigo Testamento, e que vão apresentar a ideia de que Deus, no Antigo Testamento, ele é apresentado, ele é o justificador da violência. Então, eu faço a violência, mas eu estou dizendo que foi Deus que me mandou fazer. Então, textos como o de Josué, né, como tantos outros no Antigo, onde diz assim, porque Deus mandou matar, porque Deus mandou exterminar, não necessariamente é Deus que está mandando, mas os escritores entendiam que aquilo era a vontade de Deus. Assim como a Igreja Católica entendia que era a vontade de Deus matar mulheres, ou o processo de Inquisição, ou quando Lutero mandou matar os seus adversários lá na Alemanha. Ou quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, o George Bush disse que é a guerra do bem contra o mal. Ou quando qualquer outra pessoa justifica um ato de violência e diz que é crente, e diz que é cidadão de bem, né? Que é servo de Deus. Ou o traficante gospel, que acaba com terreiro de macumba, né? O traficante evangélico, que não permite outras religiões no bairro onde ele mora. O que está por trás disso é essa percepção errada de quem é Deus. Que, por exemplo, essa questão aqui, ó, medita no livro dia e noite, né? É, esforça-te, tem bom ânimo, né? Obedeça ao livro. O que é meditar? O que é ler? Se eu não consigo entender a mensagem do livro, eu vou interpretar o quê? Eu vou interpretar o que eu quero, o que está na minha cabeça. E é o que acontece nesses episódios. Todo episódio que liga a violência a Deus ou à religião, ela é fruto da interpretação humana. Que o próprio Islã, que é tão mal falado, ele não é uma religião da violência.
O Islã prega a paz, assim como o cristianismo. Mas existem grupos dentro do islamismo que são violentos. Assim como tem grupos dentro do cristianismo que são de extrema direita e são violentos. E assim como que a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que botavam a cruz em frente à casa dos negros e torturava e enforcava as pessoas, porque a cruz, o maior símbolo de tortura, né, de agressão feita a um homem sem pecado, né? Um símbolo de recebimento de todo marginal, aquele que está à margem da sociedade, porque esse símbolo é usado justamente para justificar a violência, porque essas pessoas não entenderam a mensagem da cruz, não entenderam a mensagem do Antigo, do Novo Testamento. Então, isso não é um processo novo. Ao ler essas passagens do Antigo Testamento, nessa perspectiva um pouco mais crítica, é entender que há ali mão do homem. E aí eu tenho que saber separar, e aí o processo de estudo constante, sério, né, com o pé no chão, para poder saber. Porque eu vou ser sincero para vocês, tem coisa que não dá para pregar no Antigo Testamento. Não dá para pregar por quê? Porque não dava. Deus mandou matar. Como é que eu vou pregar isso? Eu vou pregar o que disso? Não tem o que pregar. O voto que, né, o Jefté fez lá teve que matar a filha dele. O que eu vou pregar disso? A história de Esther. Esther dormiu com o rei lá para poder salvar o povo. Eu vou pregar o que disso? Não tenho o que pregar. Então, assim, eu tenho que saber os textos. O pior, usar Esther como modelo. Entendeu? Eu já vi congressos usando Esther como modelo, então, mulher cristã. Fazer uma cristianização de um texto que não é. Assim, sabe o que eu penso, professor? Sabe o que eu penso? Aqui nessa época, eu até entendo deles terem, de forma equivocada, não entenderem a vontade de Deus. Mas quando Cristo veio depois de Cristo, ele faz a releitura lá no Sermão do Monte e fala assim: lembra que os profetas dissem? Eu, porém, vos digo. Então ele está toda hora relendo aquilo que eles tinham interpretado de forma equivocada. Marcelo, olha só, não é só isso. Não é só não entender essa releitura. É também não entender o próprio processo de formação do Antigo Testamento. Na aula de TBAT, a gente hoje falou sobre a questão da mentalidade do Antigo Testamento. Em alguns momentos a gente vai tocar nisso também nas aulas de Antigo Testamento. A moralidade no Antigo Testamento é diferente da moralidade no Novo Testamento. Abrão, que virou Abraão, tinha concubinas. Davi, né, Salomão tinham várias mulheres. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Matou, assassinou, mentiu, adulterou. Abraão ainda emprestou a mulher, né? Entendeu? Assim, a moralidade é outra. A monogamia surge com Paulo. Paulo inventou esse negócio de monogamia. Né? Negócio de ter uma só mulher, um só homem, foi Paulo que inventou isso. Então, se eu quero falar de casamento, eu vou usar o Antigo Testamento? Não posso. Por quê? A mulher no Antigo Testamento era um objeto. Não cobiçarás a mula do outro, o bem do outro, a casa do outro, a mulher do outro. A mulher está nesse rol. No livro de Oséias, a mulher era trocada por um par de sandálias. A herança, os filhos são herança do Senhor, ali é filho homem. Porque o filho é herança do Senhor ali, na ideia de que, à medida que eu tivesse muitos filhos homens, de dar retorno financeiro. Ele ia me dar retorno financeiro, ele ia cuidar de mim disso. A mulher não. A mulher tinha que dar dote. A mulher é prejuízo. Até hoje, né? É prejuízo. Isso é bíblico, né? Minha filha aqui nessa sala não tem mulheres, não, professor. Fica tranquilo. Não, tem sim a Vânia. O bom é que a Vânia não pode falar. A Jaziette também está aí. Daqui a pouco elas falam. Mas, assim,
Vou tocar uma aí, tá, E a gente? Regina aí também, apareceu aí. Ó. A percepção do papel da mulher no antigo e no novo é diferente. Tem mulheres que, né, são protagonistas, são líderes, tem Débora, né, foi uma juíza, você tem mulheres que estão à frente, né, do povo, mas é um negócio, né, bem esporádico. Então, a moral e a ética do antigo é diferente da moral e da ética do novo. Quando eu sou um estudante sério da Bíblia, eu tenho que perceber isso. Porque eu vou ser um homem igual a Abraão. Cara, Abraão ia matar o próprio filho. Por quê? Porque na época dele era comum sacrifício de seres humanos. Tem nada a ver com obediência a Deus. Ele estava fazendo o que qualquer um fazia naquela época. Porque Deus abençoou Abraão. Não abençoou, cara. A terra está até hoje lá em guerra. Os caras estão até hoje lá tendo problema. Pensa nisso. A terra que está na Bíblia é aquela terra lá que está dando problema até hoje. A terra está dando problema. Tem nada de terra abençoada. A terra está em guerra até hoje. Pensa nisso. Ninguém pensa nisso. A terra está lá, os caras estão lá, o povo está lá. E estão lá até hoje em guerra. Cadê essa benção aqui? Não tem paz. Entendeu? Então, assim, é preciso, ao ler esses textos, tentar entender esses processos. Então, como aplicar, por exemplo? Sabendo separar esse texto aqui, de Josué 1 a 9, eu posso falar o quê? Se eu estiver falando com líderes, você quer ser um bom líder? Aprenda a ler as Escrituras. Aprenda a entender a mensagem das Escrituras. Medite nessa mensagem. Pelo histórico que o livro de Josué apresenta sobre Josué, dá para perceber que ele não entendeu. Ele vai matar pessoas em nome de Deus. Então, ele não entendeu tudo o que tinha que entender. O próprio Moisés não entendeu tudo o que tinha que entender. Tanto que ele não entra na Terra Prometida. Então, nenhum dos personagens bíblicos entenderam tudo que Deus tinha que dizer. Nenhum. Por quê? Porque eram homens, eram pessoas falhas. O final de falhas. Josué também é interessante, né? Porque o legado que queria tanto deixar para o povo acaba ele sendo eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês ficam a servir ao Senhor. O povo, o pós-Josué, foi uma coisa bem pior do que o antes de Josué. Isso bem aí. pior, entendeu? Isso assim, o que eu acho legal nisso? Isso mostra a humanidade dessas personagens. É como eu e você. É tão ruim quanto a gente. São pessoas comuns, não são extraordinários e extraordinárias. São pessoas simples que erraram tanto quanto eu e você erramos. A diferença é a época, né? Com certeza uma proximidade de Deus maior do que a que nós temos, mas eram homens e mulheres tão comuns, tão falhos, tão errados como a gente, mas que de algum ponto conseguiram se sobressair, principalmente pela questão da obediência. Em algum ponto, eles se sobressaem em obediência. E a obediência não é dar dinheiro, não é dar dízimo, mas é ter um estilo de vida que corresponda aos valores do Deus que eles diziam que seguiam. Isso é a obediência. Fala, gente. Marcelo, um bom exemplo de líder está em Juízes 10:3. O cara foi bom. Quem? Fala o nome. Lê a Bíblia aí. Lê a Bíblia, fala logo, palhaço. Juízes 10:3, Marcelão. Então tá, então depois você lê a Bíblia e fala. Beleza, Marcelo? Respondeu? Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Tranquilo. Então, assim, cuidado que a gente tem sempre que ter é com essa percepção, certo? Do processo de construção do texto. E, assim, confesso para vocês, tem coisa que a gente tem que ter a coragem de entender, isso aqui não dá para pregar. Eu posso, né, trabalhar e tudo, mas não tenho o que falar daqui. Por quê? Porque é um texto que extrapola a nossa percepção, né, de fé. Fala, Francisco. É que o engraçadinho aí, Jair, lê um texto lá que fala e se levantou um tal de Jair. Tá escrito lá no texto. Não, deixa ele. É 10:3. Juiz de 10:3 que diz assim, Israel, depois dele se levantou Jair.
Olha lá, tá lá. Ele, O Jair que levantou, aí tá aí, ó. O Jair que tá lá nos Estados Unidos, ele, o Jair, tá lá. pô, já Um aproveitando, juiz eu queria. próspero. Eu vi todo o comentário, maravilha, escrevi, anotei aqui várias coisas que Emanuel falou, que o professor, mas também eu gostaria aqui de estar pensando também, esse texto, quando fala aquela linha que Josué tem que meditar de dia e de noite, também penso no texto que diz assim, ensina aos teus filhos, inculca na cabeça dos teus filhos, escreve nos umbrais das portas, para que eles também aprendam toda a lei. E vem falando da lei desde lá atrás, para que naquele tempo não tinha essa Bíblia que nem a gente tem agora, É, cheia de referências, comentários bíblicos, você pode até buscar, uns são melhores que outros são meio leigos, outros demora para encontrar alguma coisa boa, mas outros já têm mais as facilidades. Mas naquela época lá, eles mandavam mesmo, leia o livro da lei, inculque, medite de noite. E a gente, de tanto meditar também, que nem o Jair falou, a gente decora os textos, fica de cor na cabeça, de tanto meditar, que nem a gente de vez em quando fala um texto de cor que está na Bíblia, inteirinho, a gente está pregando e muitas das vezes a gente diz, mas Jair, olha só, isso, aí, o verbo meditar nesses textos é mais do que decorar e ler. sim, É sim, entender o texto e levar isso para a prática, para o dia a dia, entendeu? Isso tem que ficar muito claro. A ideia da meditação não é apenas um decorar e ler o texto, porque senão todo mundo que lê um texto bíblico e decorou lá versículo estaria bem para caramba, que eu posso ler e não entender nada, que acontece até hoje. As pessoas leem e não entendem nada e pregam e vivem aí um monte de besteira. Alguns aprendem tão errado que acabam saindo da igreja, porque o que aprenderam e ouviram sobre Deus e Bíblia estava errado. E aí se decepcionam com a igreja, né? Então, meditar, deixa bem claro isso. Você pode saber 1000 versículos, mas se você não entendeu nenhum deles, não adianta nada. Vai passar, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, é isso que a gente precisa entender. Né? A fé está pelo ouvir a palavra de Deus, né? Está lá no Novo Testamento. Essa ideia do ouvir é isso. Ó. Eu ouvi, porque era falado também no Novo Testamento, não tinha livro. Então, eu estou ouvindo o cara lá, ó. Eu estou ouvindo o cara falar, e isso está aqui murmurando, entendeu? Fala, Carlos. Fala, beleza? Boa noite. Então, Ricardo, não é contestando, mas eu vi todas as falas aí, sua e do Marcelo principalmente, né, atento aos detalhes, e você fez aí uma colocação, e eu só queria entender o seguinte, isso que você colocou, citando a questão de Abraão mesmo, né, com relação às promessas, a terra prometida, enfim, isso é uma visão histórico-crítica ou é uma afirmação? Só para eu entender, e logicamente não é contestando, é para eu justamente não fritar mais do que eu já estou aqui, só para associar meus A afirmação do pensamentos. quê? Do sacrifício de humanos? Na verdade, quando você mencionou com relação à questão de não ser, de não ter havido aí a terra prometida, que ele não recebeu, enfim, só com relação a esse contexto, eu não entendi muito bem essa questão. Você falou sobre, os caras estão em guerra até hoje e tal, enfim. Nossa, isso é uma leitura minha Não, sobre beleza. essa percepção de terra prometida, né? Porque as leituras mais conservadoras vão dizer que Israel conseguiu a terra prometida. Sim. Se você for ver Israel hoje, a terra prometida ainda está em guerra. Entendeu? Então, é uma leitura minha. Porque eu vi gente falando assim, principalmente na época em que o Trump ia mudar. Eu ouvi pastores, cara. Ouvi professores meus falando isso. Ia mudar
a sede da embaixada para Jerusalém, alguma coisa assim, né? Eram sinais de que Jesus estava voltando e tal. Isso, né? Que está lá profetizando em Ezequiel, em Daniel, que Jesus estava voltando, cara. Porque era um reconhecimento de Israel e não sei o quê. Então, é uma confusão nesse tipo de leitura mais. Eu não vou dizer nem fundamentalista ou conservador, que é uma leitura até, sei lá, equivocada, de tudo quanto é texto, tanto do Antigo como do Novo. E se você olhar, né, tentar olhar assim, sem pré-conceitos, a terra que essas pessoas advogam, que foi dada e prometida, ela ainda não foi, ainda está em guerra. Ela está no mesmo processo de disputa de séculos atrás. Independentemente, é uma análise crítica, tecnicamente falando, não é visão conservadora ou fundamentalista ou histórico-crítica, é a visão no contexto crítico. Sim, entendeu? Agora, tem gente que fala, não, que é um lugar abençoado, porque é um lugar que não tem roubo. Eu já ouvi gente falando que não tem roubo, né? Cara. Então, deixa uma garrafa d'água do Jordão e traz para mim aí. Entendeu? Tem a igreja aí que o cara tá trazendo gotinha d'água, aí tem pastor Batista, leva a caravana para lá para o pessoal se batizar, e o cara viaja todo ano, e o cara andando barbudo, com aquela coisa aqui na cabeça. Assim, é uma leitura que fascina as pessoas, mas, cara, não tem a ver com o texto bíblico, né? É muito complicado. O negócio da cabeça tem que ver se é o quipá ou o turbante, né? Porque pode confundir aí o pessoal. Tem um nome, né? Cada negócio daquilo tem um nome, o cara coloca aquilo, deixa a barba crescer e acha que é rabino. O cara não sabe se é pastor, se é rabino. É bom. Não, beleza. Só tô tentando esclarecer aí. Não, beleza, tranquilo. Fala, João. Só fazer uma observação de tudo que vocês estão falando aí, acabou de falar também, sobre o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não sei se o 17 entra, mas eu me lembro. 2 Timóteo 3, capítulo Aula é Antigo Testamento, você sabe, né? Mas tudo bem. Mas ali diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, então, ali não está incluindo o Antigo Testamento, só de Mateus. Então, boa pergunta, João. O texto de 2 Timóteo, quando fala de toda a Escritura, ele está falando só do Antigo Testamento. Por quê? A Escritura no Novo Testamento, todo texto do Novo Testamento que fala sobre Escritura está falando apenas do Antigo Testamento. Por quê? Porque na época desses textos foram escritos, os textos do Novo Testamento, você não tinha o Novo Testamento ainda. A Bíblia cristã, né? A Bíblia cristã, que é o Antigo e o Novo Testamento, da maneira como conhecemos, ela só foi fechada e concluída no final do quarto século, depois de Cristo, com Constantino, que inventou a igreja. Então, você não tem nenhum dos apóstolos, e até mesmo Jesus Cristo, eles não estão falando em nenhum momento do Novo Testamento. Tem um trecho nas cartas de Pedro, em que ele fala sobre algumas cartas de Paulo, que são de difícil entendimento, né? Então já dá para perceber que alguns textos de Paulo são percebidos com uma certa... Já eram lidos, mas não eram vistos como Bíblia sagrada, como texto canônico. Isso só acontece no final do quarto século. Então, quando se fala sobre escritura no Novo Testamento, na verdade está falando do Antigo Testamento. Quando se fala de escritura no Antigo Testamento, depende do texto. Que, por exemplo, Josué está falando do Pentateuco. Os textos posteriores a Josué está falando, né, dos textos até eles, e assim por diante. Então, o último texto lá do Antigo Testamento, aí ele pode estar falando do conjunto dos profetas, dos históricos, né, e da lei. Então,
cada momento, a ideia de escritura ela vai mudando. Mas em nenhum momento, escritura, seja na Bíblia cristã ou na Bíblia judaica, ela inclui o Novo Testamento. Ok. Isso daí é uma polêmica, desde que eu não sei se é do conhecimento de alguém aí, da maioria deve ser, não sei. Eu fui, antes de me tornar batista, né? Eu fui da Testemunha de Jeová. Ih, E meu lá eles Deus. usam muito, por isso que eu tenho umas coisa meio bagunçada. Sim, sim. Lá eles usam muito o exemplo para falar da escritura, quer dizer, da Bíblia, de como foi escrito, essas coisas todas. Eles usam um exemplo de uma secretária, né, digitando lá tudo o que o patrão dela tá falando. Então, o que eles querem dizer com isso? A Bíblia foi escrita por homens, mas foram homens usados por Deus como uma secretária para escrever o que eles queriam, né? É a E aí vem teoria esse do ditado verbal, né? Deus ditou e a pessoa só escreveu. É a teoria exatamente. conservadora fundamentalista. Tem muito batista que acredita nessa besteira, ou quer dizer, nisso aí também, entendeu? Tem Então, gente lá que eles fala ensinam assim, dessa forma. mas Deus já sabia o que ia acontecer, então, quando falou Escritura, falou do Novo Testamento. Cara, assim, fazer 4 anos de teologia para falar isso, joga o diploma fora, né, seja lá o que for, porque é melhor não estudar. Pega a revista do Silar Malafaia e vai pregar, entendeu? Mas é uma percepção muito aceita, inclusive no meio batista. Marcelo rindo aí. Fala, Emanuel. O Emanuel acredita nisso. Emanuel veio da Assembleia de Deus. Tá Fala, amarrado. Então é que tá amarrado, repreendido. Então, Ricardo, só um comentário quanto ao Novo Testamento, salvo as palavras de A aula é o Jesus, Antigo né? Testamento, né? Mas tudo bem. Não, eu vou falar também. Fala, tá Dá-se a acabando o entender que tempo aí. dá-se a entender que seus escritores não faziam ideia de que o que eles escreveram teria a mesma significância do que do Antigo Testamento. Ou seja, talvez uma conversa, um bate-papo que virou o fechamento de um cano, salvo o que Cristo disse. E aí me referi na própria ideia de Timóteo, como nosso amigo citou aí, as cartas paulinas, né? Então, essa é uma percepção também, né? De que, por exemplo, Paulo não sabia que o que ele escreveu ia virar a Bíblia. Esses textos são canonizados no finalzinho do IV século. Mas as cartas de Pedro, Mateus, o texto, a preservação do Antigo Testamento foi muito mais bem feita do que a preservação do Novo. Por quê? À medida que o Antigo Testamento foi sendo escrito, ele já foi sendo escrito com a ideia de preservar a fé, de manter a fé, de combater outras teologias, né? Então, a preservação foi melhor. O Novo Testamento, não, pô. Paulo escreveu e o negócio é maneiro, vamos copiar. Aí o cara vai, copia e tal, não sei o quê. Aí chega lá, num determinado momento, a igreja precisa definir sua doutrina, o que ela crê. E aí vai separando. O que tem mais, que é reconhecido pela maioria das igrejas? O que tem autoridade apostólica? O que está dentro aqui do primeiro século? Né? Aqueles critérios, alguns critérios criados, e aí se separou-se esses livros e canonizaram. Tem uma lenda aí que diz que botaram todos os textos escritos, né, num salão e soltaram a pomba, representando o Espírito Santo. Aí a pomba ia, no texto que ela ia posando, ia sendo o livro da Bíblia. Né? Mas é uma lenda, claro que não foi dessa maneira, mas para você perceber, né, como que o imaginário, né, sobre essa questão é grande, né? Vai falar de novo, né? Não, esqueci de abaixar aqui a mão. Ah, tá, então beleza. Bem, então é isso, cara, tá acabando o tempo aí. Eu ia ler lá aquele pedaço de Josué, mas o que a gente conversou aí, acho que dá para entender um pouco, né? É importante eu tentar entender um pouco da intenção, né, dos escritores.
Isso invalida o texto, gente? Não invalida, porque há uma mensagem. Eu acho que isso dificulta o nosso trabalho, porque para entender a mensagem eu tenho que realmente me debruçar sobre o texto. E aí não é só o caso de traduzir do hebraico para o português, mas é ver o sentido daquela palavra, ver a época em que ela está sendo usada. Olha o que eu falei sobre escritura. Dependendo do texto e da época que o termo escritura é usado, ele está se referindo a um determinado conjunto de livros. Então, escritura nem sempre é a Bíblia toda. E eu diria mais, escritura nunca é a Bíblia cristã. Sempre é a Bíblia judaica. Qual é a Bíblia judaica? Gênesis a Malaquias. Então, seja no Antigo ou no Novo, o termo escritura nunca se refere de Gênesis a Apocalipse. Vai falar isso no púlpito da sua igreja? Não, não é importante, não é necessário. Mas para quem está estudando é importante. Por quê? Porque eu sou cristão, você é cristã, cristão e cristã. Qual é a nossa base doutrinária? É o Novo Testamento. Mas se eu não souber interpretar o Antigo Testamento, eu não vou saber ler o Novo. Então, eu tenho que entender a Escritura, o Antigo Testamento, para poder compreender o Novo e aí passar a mensagem para hoje, seja do Antigo ou do Novo. Sem isso, fica difícil. E aí eu vou ver Josué e falar, se eu ler a Bíblia todo dia, não falar palavrão, eu vou ser vitorioso. Não é uma fórmula mágica, né? Não é simplesmente ler a Bíblia, não falar palavrão, ser bonzinho, e você não vai ter problema nenhum. Você até deve fazer isso, ler a Bíblia, não falar palavrão e ser bonzinho, mas você vai ter problema mesmo assim. Isso não vai te tornar imune aos problemas. Então, talvez vai ter mais ainda, né? Vai ter mais ainda, entendeu? Pior ainda. É essa a questão, entendeu? É ter esse bom senso, que eu acho que um estudo sério pode nos levar a ter. É uma caminhada, né? E aí, independente se você é fundamentalista, se você é mais conservador, mais crítico, mas é buscar realmente o texto, o que ele está dizendo, isso te ajuda aí a se libertar, né, de alguns preconceitos, que é importante. Tranquilo, gente? Então é isso. Hoje aí é só isso. O que eu ia ler lá no texto é o que a gente comentou aqui, então não vou ler, não. Eu vou botar lá no texto e vocês leem lá depois. Beleza? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Tranquilo? Não, Não, Ricardo, beleza, tranquilo. Boa noite, pô. Então é isso, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até quarta aí. Boa noite. Valeu, boa noite.